Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Pastor José Francisco de volta, vosso servo, vosso amigo, o J. Silva, né, se vocês preferirem. Amados, em primeiro lugar eu quero dizer que é um prazer muito grande estar de volta aqui no nosso canal. Aproveito já para pedir aos nossos amigos que estão chegando aí, por favor, já deixa aquele like esperto aqui, falou, fortalece o canal. E se você não é inscrito, por favor, faça a sua inscrição. Fique conosco, falou? Deus abençoe a sua casa, a sua vida, a sua família. Bom, também não posso deixar de agradecer em primeiro lugar a Deus pela honra, pela graça e pela misericórdia que Ele me concede de estar aqui. Tá? E através disso também aos meus diretores, Deise e Ricardo, demais auxiliares que compõem aí a mesa à frente da direção da nossa vida dela. Ó, beijo no coração de vocês. Tá bom? Meu pastor presidente também, pastor Zé Carlos, muito obrigado. Meus lindos e perfumados professores, motivos e razões pelos quais eu volto. A vocês um abraço, beijo no coração de vocês, tá? E já confesso que hoje, como se trata da 12ª lição, ou seja, lição de número 12, tá? Na próxima semana já é a última lição de número 13, a gente fecha aqui o pacote, e aí eu me despeço aqui dos jovens e fico somente com os adultos, como era nos moldes anteriores. Sinto até já uma tristeza ter que abandonar aqui os meus lindos e perfumados jovens, tá bom? Mas quem sabe, já que o próximo trimestre está falando sobre escatologia, né? Como eu disse, a gente de repente volta aí e grava algumas lições, tá bom? Mas enfim, foi um prazer muito grande, né, estar aqui trabalhando justamente para essas duas classes distintas, jovens e adultos ao mesmo tempo. Mas eu vou me deixar para me despedir mais oficialmente na semana que vem. Mas desde já, muito obrigado a todos, Deus abençoe, tá bom? E vamos para a lição, né? A lição de hoje é a lição de número 12, como eu disse, e a mesma vai trazer como pauta aqui e evidência o profeta Zacarias, sobre o seguinte título que o autor coloca para a gente aqui: o Messias, a pedra angular. Ok? Então esse é o tema da nossa lição, e eu te convido a ficar comigo aqui até o final em nosso canal. Texto do dia diz o seguinte: e se alguém lhe disser, que feridas são estas ou são essas em tuas mãos? Dirá ele, são as feridas com que fui ferido em casa de meus amigos. Zacarias capítulo 13, versículo 6. A síntese, por sua vez, vai dizer o seguinte: Zacarias apresentou Cristo como o servo, e eu vou tomar a liberdade de dizer aqui, como servo e rei ao mesmo tempo. Como servo, ele mostra Jesus como sofredor que salvará a humanidade, mas como rei, ele mostra Jesus como o vitorioso que mostrará o seu poder sobre tudo e sobre todos. Pegou? Maravilha. Bom, então a nossa agenda de leitura aqui, eu vou ser bem sucinto com vocês, tá? Geralmente eu faço comentário ou chego aqui e comento de segunda a sábado, nada disso. Eu vou pegar somente as descrições e vou apresentá-las para vocês. Pastor, está comentado? Dessa vez não. Vou deixar por conta de vocês porque eu quero ganhar tempo. Falou? Bom, a primeira descrição, Zacarias e Ageu motivaram os judeus na reconstrução do templo. Tá? Eu disse que eu não vou comentar, mas entenda uma coisa: como eu vou mandar isso aqui para vocês, fiquem à vontade para ver o comentário que está aqui. Falou? Muito bem. A segunda descrição que ele coloca em evidência aqui é Cristo, o Rei Sacerdote. A terceira, ele vai falar sobre a humildade de Jesus. A quarta, Jesus é traído. E a quinta, ele vai falar sobre a morte do Messias. E por último, ele vai mencionar o futuro glorioso de Jerusalém. Bom, essas são aí as pautas da agenda de leitura. Os objetivos da lição, tá? Como sempre, tá? O primeiro é explicar a estrutura do livro do profeta Zacarias, ok? Tá? A segunda, ele coloca aqui comentar as 8 visões clássicas apresentadas pelo profeta, tá?
e mostrar como as mesmas contribuíram para motivar os judeus na reconstrução do templo. E por fim, apresentar as profecias messiânicas de Zacarias. Então, esses 3 objetivos aqui são as nossas pautas em relação à lição em sua totalidade. Bom, saindo daí a gente se depara com a interação do autor, que aliás eu tomei a liberdade de deixá-la um pouco mais sucinta em sua apresentação. Como assim? De acordo com a prévia do autor, a mensagem de Zacarias, assim como a de Ageu, teve como objetivo incentivar os judeus que retornaram do exílio, a investirem na reconstrução do templo. É o que ele diz. Segundo ele, pode-se extrair do livro do profeta Zacarias 3 importantes lições, e todas elas servem para a igreja do Senhor na atualidade. Como assim, pastor? Vamos lá. A primeira lição que a gente pode extrair do livro do profeta Zacarias, eu tomo a liberdade de deixá-la mais sucinta aqui, é a seguinte: nossos dons e talentos pessoais, e os espirituais devem serem colocados para fazer a vontade de Deus. Coisa linda demais isso aqui. E fica até uma advertência: não seja negligente, deixe-se usar pela soberania do Senhor. Maravilha. Bom, a segunda lição, ele vai trazer em evidência a prática do jejum, E é claro, é importante observar que a prática do jejum continua valendo até os dias atuais. Jesus, com muita evidência, ele diz que ratificou a prática do jejum. Tomamos a liberdade de dizer, Jesus confirma a prática do jejum com muita classe. E é preciso também compreender que a prática do jejum, queridos, exige de nós propósito. Como assim, pastor? Se ela exige um propósito, o jejum não é uma mera prática ritualística. Não, o jejum é propósito, E dentro dessa realidade de ser propósito, o autor aloca o mesmo, dizendo que o jejum deve ser encarado como ação voluntária de adoração ao Senhor. Lindo demais isso aqui. Vamos para a terceira lição. A terceira lição é apresentar Jesus. Tomamos a liberdade de colocar aqui, apresentar Jesus como o advento de Deus. E quando a gente pega isso aqui, para dizer que o profeta está mostrando Jesus como o advento de Deus, tomamos a liberdade de colocar aqui o que ele vai falar: sua vinda, sua vida, sua concepção, seu papel, sua missão, sua morte e seu retorno em glória. Lindo demais isso aqui, Bom, movido aqui por essas 3 lições que o autor coloca, eu coloquei aqui umazinha também embaixo, dizendo assim: enquanto Ageu tem uma visão do presente, focando o resultado do presente, mesmo deixando escapulir ideias escatológicas como a glória da segunda casa. Pois é, o profeta Zacarias, ele vai dar evidência à glória da segunda casa quando ele vai estar mencionando o advento do Messias. Isso aqui é lindo demais. Por isso, sua visão, mesmo sendo motivadora para o presente de seus contemporâneos e irmãos, sua pauta principal é escatológica, sem sombra de dúvida. E a mesma tem o objetivo de elevar a esperança do povo a continuar acreditando no que Deus ainda iria fazer por eles. Coisas grandes e poderosas, maravilhas, né? É linda. Vamos lá.
Saindo então aí da prévia, a gente vai para o texto bíblico e eu não vou ler com vocês, eu vou apenas mencionar Zacarias capítulo de número 13, versículos 8 e 9. O autor vai falar aqui sobre a questão da terra ser dividida em duas partes, em três partes. Enfim, fique à vontade para cavar a informação aqui e repassá-la para os alunos, ok? O versículo de número 9 é um versículo assustador, merece muita atenção, mas fique à vontade, eu não vou mencioná-lo, nem vou ler, vou ganhar tempo. Vou direto para a nossa introdução, falou? Quando a gente chega aqui na introdução, a gente se depara com algumas observações muito importantes. Primeiro, ele vai colocar em evidência, dizendo que o ministério do profeta Zacarias, ele se desenvolveu junto com o ministério de Ageu, ou seja, despontaram junto, trabalharam junto, com uma diferença de 2 meses apenas, mas enfim, despontaram juntos, chegaram juntos, vieram junto na primeira leva, ou seja, no primeiro grupo dos judeus que estão retornando para casa, sobre o comando de Zorobabel após o decreto de Ciro, em 538, ele diz aqui 38, em algumas pautas eu disse 37, aí fica aquela dúvida, pastor, é 38 ou 37? Bom, há quem diga que foi 39, na verdade em 39 ele assina, mas entre 38 e 37, veja que eu disse, entre 38 e 37, por isso que às vezes alguns tomam a liberdade de dizer com muita propriedade que foi 38 e outros dizem que foi 37, porque foi entre esses dois períodos que finalmente o povo vai estar voltando para casa. Quem diz que foi 36 está voando, está viajando, ok? Tá bom? Então vamos lá. Isso aqui é a primeira importância que a gente vê aqui dentro, que precisa ser esclarecido. Ok? Bom, ele coloca aqui, dentro dessa sua introdução, uma observação que, ao ler, eu declarei isso aqui. Algumas literaturas, às vezes, ao invés de ajudar, acabam atrapalhando. Por que isso, pastor? Veja bem, nós temos uma grande gama de informação. A gente senta numa sala de seminário e aprende com os melhores professores as melhores informações possíveis. Ok? Geralmente quando eu entro dentro de uma sala de aula para lecionar, eu falo para os alunos, nós não trabalhamos com datas exatas propriamente, mas se você quiser utilizá-las, fique à vontade. Todavia, nós trabalhamos com datas aproximadas. Por quê? Porque sempre vai haver uma divergência entre datas, entre um teólogo e outro. Eu não estou aqui para discutir com ninguém essa questão de foi em 539, 538, 537, 536. Não estou aqui para discutir isso com ninguém. Ok? Isso não vai me tornar mais espiritual nem menos espiritual. Pelo contrário, vai me colocar até numa situação difícil, porque o aluno vai aprender uma outra coisa e depois vai querer até mesmo confrontar você. Ok? Então eu falo para eles, olha só, nós trabalhamos com datas aproximadas justamente para não entrar nessas questões de discussões. Pastor, mas aqui na Bíblia de estudo tal está dizendo que foi no ano tal, aqui está dizendo que foi no ano... Gente, pelo amor de Deus, né? Aí você como professor, não, querido, não, essa Bíblia está errada, porque a data foi essa aqui, ok? Não, professor, mas não é assim, ok? Então, quando a gente acaba se deparando com essas literaturas que ao invés de ajudar atrapalha, foi por causa disso, que eu fui obrigado a entrar dentro da palavra para ver o cunho histórico dentro da palavra. Por quê? Porque aqui dentro da introdução ele menciona que 50 mil judeus estão voltando para casa. E detalhe, ele vai tomar a liberdade de dizer 50 mil fora mulheres e crianças. Bom, quando ele falou isso, não estou discordando dele, pelo amor de Deus, eu expliquei isso aqui. Mas entenda, eu fui obrigado a ir dentro da palavra. Por quê, pastor? Eu peguei uma literatura para ver isso aqui na semana passada, na lição da semana passada, e a literatura vai dizer que foram 43.260 judeus voltando para casa na primeira leva.
Eu peguei uma outra agora aqui e ela disse o seguinte: 43.360. Opa, essa aqui é que está mais perto da realidade. Por quê? Porque eu fui obrigado a ir dentro da palavra. E dentro da palavra, lá em Esdras, capítulo 2, versículos de 1 a 64, eu encontro 43.360 judeus alocados na listagem dos que iriam voltar para Jerusalém sob o comando de Zorobabel. Está escrito lá. Bom, mas naquela listagem aparece fora dela os servos e servas, que somam-se um total de 7.337 cabeças, somando as duas, já que todo mundo está voltando, nós vamos ter aí um total de 49.967 cabeças voltando para Jerusalém. Ok? Ou seja, eu posso arredondá-las aqui para 50 e a pauta do autor está salva. Mas a afirmação de que 50 mil estão voltando para casa, fora mulheres e crianças, isso aqui já mexe de novo. Por quê? Eu me lembro do episódio dos 5 pães e dos peixes, onde Jesus multiplica e alimenta uma multidão de quase 5.000 homens em evidência. Porque só conta isso, fora mulheres e crianças. Se você somar mulheres e crianças dentro dos 5.000 homens que são apresentados ali, você vai ter um total de quase 15.000 cabeças ali, se alimentando de 5 pães e 2 peixinhos. Então, trazendo essa realidade para cá, eu vou dizer que fora mulheres e crianças, quase 150.000 pessoas estão voltando para casa sob o comando de Zorobabel. Bom, mas aí, para não correr esse risco e trabalhar com os 50 mil, literalmente, ou 49 mil, ou 42, ou 43, enfim, eu pego a mesma pauta de Esdras, capítulo 1, versículos de 1 a 64, e eu encontro ali cabeças de tribo com suas famílias, somando-se aí 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, enfim. Será que dentro dessas contagens aí de tantos mil de uma família já não estão inseridos aí as mulheres e as crianças? Ou melhor, as mulheres e os filhos? Será que não? Bom, eu acredito que sim. Esse é um pensamento meu, até porque, com muita propriedade, então eu vou poder dizer que literalmente estão voltando aí, seja 50 mil, seja 43 mil, para casa. Só para constar. 49.697. Falou? Enfim, mas fique à vontade, tá bom? Fique à vontade, você tem toda a liberdade de concordar e discordar, ok? Mas é Bíblia, eu te mostrei Bíblia, eu não te mostrei aqui apenas um traço histórico oriundo de alguns livros e até mesmo algumas Bíblias de estudo que, ao invés de nos ajudar, acabam atrapalhando dentro dessas questões históricas. Mas, vamos embora, já explicado aí, vamos para o primeiro tópico da lição. Tópico de número 1, Zacarias. Subtópico, sacerdote e profeta. Coisa linda, né? Coisa linda. Ele era sacerdote e profeta. Está escrito aqui na pauta. O autor coloca em evidência dizendo que ele desenvolveu, tá, esse ministério sacerdotal através do ensino. E, é claro, trabalhou de forma corajosa quando ministrou como profeta. Coisa linda demais. Ele era sacerdote e profeta. Mas o que prova que ele era sacerdote e profeta? Ele era da tribo de Levi. Se ele era da tribo de Levi, o autor ainda vai assegurar dizendo que pertencia à família sacerdotal. Coisa linda isso aqui. Agora, mesmo sendo da tribo de Levi, mesmo sendo sacerdote, mesmo sendo profeta, uma coisa assusta. O que, pastor? Ele nasceu em terras estranhas. Ele nasceu entre os exilados em Babilônia. Ele nasce lá, ok? Mas mesmo assim, ele é um canal extraordinário nas mãos de Deus. Se não fosse, não estaria sendo aqui registrado como profeta do Altíssimo. Amém? E é claro, com um significado que margeia seu nome, cuja descrição é Deus, ou melhor, o Senhor, lembra
ou se você preferir, ainda podemos colocar o Senhor lembrou-se. Coisa linda demais. Fique à vontade. Mas aí, olhando para o significado do nome, quando eu vou dentro do livro e pego a origem dele, tá? A gente vai descobrir que ele era filho de Berequias e neto de Ido. Pega isso aqui. Zacarias significa Deus lembrou-se, ou Deus lembra, ok? Ou o Senhor lembra, ou o Senhor lembrou-se, como está escrito. Berequias significa abençoado do Senhor. Berequias é o pai dele, significa abençoado do Senhor. E Ido, seu avô, significa tempo determinado. Pega isso aqui. Eu fiz questão de trazer isso aqui para vocês porque eu olho para Zacarias e vejo o Senhor lembra. Olho para Berequias e vejo o Senhor abençoa. Olho para Ido e vejo Deus determinando o tempo. Então eu tenho, dentro dessas três alusões, Deus lembra, Deus abençoa e Deus determina o tempo. Somente aqui, queridos, nós temos toda a alusão do livro com muita propriedade. Se eu for ficar somente aqui, a gente vai esquecer o resto da lição. Mas eu não vou ficar aqui não, tá? Embora dê vontade, né? Quem sabe numa outra oportunidade a gente fale sobre isso. Dá até tema, né, de pregação isso aqui. Deus lembra, Deus abençoa e Deus determina o tempo. Lindo demais. Quem sabe eu não prego sobre isso, né? Bom, se alguém pregar primeiro do que eu, não deixa eu ver não. Mas vamos lá. Continuando, como eu disse, ele nasceu em terra estranha. Não vou mais comentar isso aqui, eu já falei. Bom, dentro da pauta do autor, a gente vai ver que ele faz parte, claro, do primeiro grupo de exilados que estão voltando para casa sob o comando de Zorobabel. Aqui ele coloca dentro dos 50 mil judeus. Eu já disse para vocês aqui sobre essa questão dos 50 mil, ok? Pode ser 50, pode ser 42, pode ser 43, independente de quanto seja, pode ser até 150, mas enfim, 40 mil, a gente viu na semana passada 42 mil, hoje a gente vê 50 mil, independente de quantos estão voltando, ele está lá dentro, não só ele, mas está lá dentro ele e Ageu. Pegou a visão? Vamos lá, queridos. Bom, só para constar que eu fiz questão de colocar de novo, Zorobabel significa nascido em Babilônia. Já o seu nome, Sesbazar, significa adorador de fogo. Tá? Eu coloquei isso na primeira pauta que veio desde a primeira lição para ajudar os professores caso precisassem. Eu coloquei isso lá, mas eu estou trazendo de volta apenas para constar. Deus abençoe, vamos para o próximo. Bom, subtópico de número 2, a data. Vamos lá, queridos. Bom, o livro de Zacarias está pautado em 14 capítulos e pode ser dividido em duas partes, tá? Segundo os historiadores, o mesmo começou a ser escrito em 520 a.C. Diferente de Ageu, que entregou 4 mensagens em um período curto de tempo, diz o autor, Zacarias, sendo mais jovem do que Ageu, viveu muito mais tempo e, deste modo, teve um ministério profético mais longevo. Ou seja, Zacarias era muito mais novo e, devido a essa vantagem de ser mais novo, ele teve um tempo muito maior para exercer o seu ministério profético, tá? Em relação a Ageu, que teve um tempo curto, ok? Mas independe, o fato é que eles começaram junto, tá? Esse papel de serem alocados como instrumentos de Deus num dos momentos mais complicados da história do povo após o retorno para a terra pátria, Jerusalém. Bom, ele coloca aqui nessa pauta também, tá? E eu coloquei assim só para massificar, tá? Ele vai colocar em evidência algumas datas apresentadas. A primeira que ele coloca aqui está no livro de Ageu, capítulo 1, versículo 1, tá? 1º de novembro de 520, provavelmente quando Ageu começou a profetizar e quando talvez Zacarias tenha começado também. Vamos lá.
Então começaram no mesmo ano, apesar que a diferença entre eles, como já foi visto, era de 2 meses apenas. Então começaram a profetizar praticamente no mesmo tempo, no mesmo ano, ok? No dia 24 de fevereiro de 519, ele agora registra no seu livro, tá, uma profecia alocada por ele, ok? E depois, 4 de dezembro de 518, aparece mais uma data onde o profeta está sendo usado mais uma vez. Mas calma aí, ele só foi usado nesses 2 períodos ou 3 períodos? Não, querido. Isso aqui aparecem como datas registradas, tá, de fatos alocados e ditos pelo profeta em relação ao povo, em relação até às 2 pautas que vai dividir o livro. Falou? Bom, mas ele continua dizendo aqui, acreditamos, tá, que a parte final do livro apresenta profecias entregues próximos ao ano 480 a.C. Bom, mas vamos entender um pouco mais isso aqui. Dentro dessa pauta ele diz que há uma hipótese aqui em evidência. Ele vai dizer, sabemos que Zacarias citou os gregos, tendo em vista que a Grécia começou a se tornar uma potência mundial ao derrotar o rei Dário I em 590 a.C. e Assuero em 580 a.C. Ok? Bom, e aqui ele diz, os estudiosos apontam que a parte final do livro provavelmente foi escrita quando os gregos começavam a despontar no cenário por volta do ano 480 a.C. Esse cunho histórico aqui é importante, mas se você parar para observar, o autor está trabalhando com hipótese, ok? Que na verdade é o que muitos historiadores também colocam em suas evidências. Eles não comprovam fatos, apenas trabalham com a hipótese de que isso seja verdadeiro. Ele até coloca aqui, né, que se isso for verdade, então automaticamente a gente vai ver com muita propriedade. O fato é, embora haja muitas divergências quanto à autoria do livro, o fato é, Zacarias ele foi um profeta autêntico, verdadeiro em seu tempo. A gente vê isso com muita evidência, com muita propriedade. Suas profecias, elas foram alusivas. Elas magiavam o que, pastor? Elas magiavam o tempo presente do seu povo, mas também apontava para acontecimentos futuros, tá, incríveis e extraordinários. O que autentica a autoria do livro sendo do próprio profeta Zacarias, tá? E o mais importante dentro desse cunho histórico, dentro de uma outra pauta histórica, é que o mesmo ainda testemunhou os fatos do ano 480 a.C. Ok? Por que, pastor? Por que o senhor diz isso? Primeiro porque a mensagem que ele traz, ela avulta o seu presente, mas ela também aponta para a glória do futuro através do Messias. Isso autentica o livro, tá? Fortalece o livro. O autor coloca para a gente aqui, ao lado de Ageu, incentivou o retorno da reconstrução do templo. Todavia, diz ele, sua profecia não se limitou unicamente a este propósito, ok? Ela também se inteirou pela renovação, se interessou, né? Apontou, mostrou, tá, a renovação espiritual de Jerusalém e do povo. Por isso entregou mensagens messiânicas que faziam, ou melhor, que traziam esperança para o povo, ok? Então, dentro desse conteúdo de ser utilizado com mensagens do futuro,
para o presente do seu povo, a realidade dos fatos era trazer esperança, tá? Esperança essa que fariam com que eles, no seu tempo, se sentissem motivados, tá? E seguros do que estavam fazendo. Então isso aqui é muito importante, ok? Então eu aprendo aqui, tá? Que a profecia ela tem essa finalidade, levar a gente a crer de forma absoluta no agir de Deus, ok? Independente do tempo que vai durar acontecer. O fato é, se foi Deus que falou, está falado. Ele fala, né? Dentro do livro de Jeremias com muita propriedade: eu velo pela minha palavra para a cumprir. Então, se ele falou, está falado. Se ele prometeu, todas as promessas feitas por ele, tem dele o sim, tem dele o aval, tem dele a permissão, tem dele o acontecimento extraordinário. E fique comigo, vamos para o terceiro subtópico, ok? Estrutura e mensagem do livro. Bom, aqui o autor diz-nos que Zacarias, o livro de Zacarias, possui algumas singularidades. A primeira dela, ele vai dizer que o livro de Zacarias é o mais apocalíptico e escatológico de todo o Antigo Testamento. Quando eu li isso aqui, eu me assustei. Por quê? Eu cansei de ler, eu cansei de estudar, tá? Eu cansei de entrar dentro dessa questão da área escatológica, vendo o livro do profeta Daniel como o Apocalipse do Antigo Testamento. E agora eu me deparo com Zacarias sendo considerado um livro apocalíptico, tem que falar devagar, né? Considerado um livro apocalíptico também, ok? Muito bem. Bom, mas eu não vou dispensar ou dispensar, tá, a classe, a categoria que há dentro do cunho escatológico revelado dentro do livro de Daniel. Aliás, eu gosto muito do livro de Daniel, ok? Mas agora, com um pouco mais de evidência, eu passo a me interessar também pelo livro de Zacarias, dentro dessa realidade escatológica, né? Até porque, é assim, eu não morria de amores por esse livro, tá bom? Eu só procurava ele quando eu tinha assuntos escatológicos para estudar, ok? Mas agora, diante dessa veracidade, tendo que ver o seu papel, o seu conteúdo, eu vejo que é uma obra clássica, extraordinária, linda, que merece a minha atenção, assim tanto quanto o Ageu merece a atenção de todo mundo, né? Principalmente o capítulo de número 2, mas deixa eu voltar para cá. Bom, por conta disto, o autor faz até uma declaração dizendo aqui que é também o livro mais extenso entre os profetas menores. De igual modo, é considerado o livro mais difícil de ser interpretado. A pergunta, por quê, pastor? Porque as visões, parábolas, tá? As visões, parábolas e símbolos, ou símbolos e parábolas apresentadas dentro do livro tornam ou fazem com que o livro tenha essa dificuldade de ser interpretado, ok? Muito bem, é uma composição extraordinária o livro é maravilhoso por causa disso, é uma composição de visões, tá? E palavras ao mesmo tempo. Isso aqui, tá? Apenas autentica, tá? Esse livro como um livro clássico. Tomamos a liberdade de colocar ali, o livro tem duas pautas de apresentações. A primeira, a gente vai trabalhar a partir dos capítulos 1 a 8, onde a realidade dos fatos era o povo está sendo encorajado, tá, na reconstrução do templo. Logo a gente percebe com muita propriedade que esta linguagem ou esta alusão do profeta, ela está em consonância, em concordância, tá, com as profecias de Ageu, ok? Mas a segunda parte, o autor vai dizer o seguinte, tá?
A segunda pauta, portanto, vai dimensioná-lo através dos capítulos 9 e 14 a profetizar sobre Israel e o Messias. Coisa linda! Meu Deus do céu! Por isso o livro é considerado escatológico. Falou? Maravilha! Pastor, o que é escatologia? Tá? Escatologia é nada mais nada menos que fatos relacionados aos últimos dias, tá? Ou estudo das últimas coisas, comumente, teologicamente falando, tá bom? Então, é um livro considerado escatológico por conta disso. Ele vai tratar da vinda do Messias, da manifestação do Messias, tá? Do papel do Messias no passado dele. Ele está mostrando o futuro. E esse futuro tem como objetivo motivar o povo, incentivar o povo. Meu Deus do céu. É como a gente se sente, né? Jesus, ele disse com muita propriedade em relação ao princípio de dores, aos acontecimentos, aos sinais. Ele diz-nos com muita propriedade, né, com muita classe: quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima, pois próximo está a vossa redenção. O que cremos? Cremos em uma promessa. Promessa esta feita com muita classe dentro do livro do profeta, dentro do livro de João. Eu estou empolgado, né? Fica calmo, fica tranquilo, centraliza. Não é. Dentro do livro de João, capítulo 14, versículos de número 1, 2 e 3. Lê lá. Uma esperança extraordinária. Ele foi, mas ele volta. Ok? Muito bem. Deixa eu voltar para cá, para a gente terminar aqui essa pauta do autor. Muito bem. Dentro dessa pauta aqui ainda, tá? A gente precisa ver que ele vai descrever sobre o Messias de forma muito clássica, muito linda. O autor diz aqui, ele profetizou sobre as funções que Cristo exerceria. Coisa linda demais. Como servo do Senhor, ele exerceu o papel de rei e sacerdote, o papel de um verdadeiro pastor. Ele ainda vai falar sobre os episódios que envolveram a vida do Cristo, tais quais sua traição, deixa eu melhorar isso aqui, ou seja, seria traído e de fato o foi, ok? Tem aqui a base que ele coloca pra gente, capítulo de número 11, versículos 12 e 13, do livro do profeta Zacarias mesmo, tá? Ele vai falar sobre a crucificação do Cristo, ok? E de fato Cristo foi crucificado. Ele vai falar sobre os seus sofrimentos, ok? Sofrimentos este que levaria o Messias à morte, e isto também aconteceu. Ele descreveu com muita propriedade dentro do seu livro sobre a segunda volta do Messias, volta esta em glória, onde ele apresenta Jesus como o rei guerreiro que reinará sobre Jerusalém. Fala sério, gente. Se a escatologia não é, pelo amor de Deus. Então, como se pode ver, queridos, o Novo Testamento, diz ele aqui, tá? Apresenta diversas referências, diretas ou indiretas, sobre o livro, tá? Ou melhor, sobre as profecias, né, de Zacarias. Ok? Bom, vamos sair, vamos para o tópico de número 2. Bom, tópico de número 2, a atuação de Zacarias. Nós temos aqui no primeiro subtópico o primeiro sermão. Aqui dentro ele coloca em evidência dizendo que a primeira mensagem de Zacarias, ela teve como propósito exortar o povo ao arrependimento, ok? Ele vai dizer que essa profecia foi entregue entre a segunda e a terceira profecia de Ageu, e por sua vez o profeta aparece aqui exortando o povo judeu a observarem os erros de seus antepassados, que não deram crédito aos profetas que os antecederam.
Ok? Isso aqui é muito importante, gente. A palavra do Senhor é muito clara, muito evidente quando diz: credes nos meus profetas e prosperarei. O Senhor, ele incentiva o povo a acreditar no profeta. Claro, quando o profeta vem da parte dele, né? Porque existe por aí também os falsos profetas tentando se aproveitar, ok? Mas quando o profeta é de Deus, querido, quando você sente Deus na vida dele, você sente a presença do Senhor, pode ficar tranquilo. Falou Deus através do profeta, está falado. Prometeu Deus através do profeta, está prometido. Só creia. Falou? Então, ele aqui chama a atenção do povo para o arrependimento. Fechando, vamos lá, subtópico de número 2, ele coloca aqui as 8 visões. Bom, afinal de contas, as 8 visões serviram para quê? Vamos lá. Os capítulos de número 1 a 6 apresentam 8 visões muito clássicas, ok? Que, segundo o autor, contribuíram de forma linda e extraordinária, tá? Para encorajar os judeus, pega isso aqui, para encorajar os judeus, tá? Que trabalhavam na reconstrução do templo. Lindo demais. Só para constar, ele começa dizendo aqui o seguinte, que essa primeira visão, tá? Ela foi dada ao profeta quando o povo já estava no 5º mês da obra. Coisa linda, né? Ou seja, 5 meses, tá? Já haviam se passado quando ele vai ter entre esse período aí. É isso aí, ok? Vocês entenderam. Bom, vamos lá. As outras 7, ele vai dizer o seguinte, as outras 7 não registram datas, porque provavelmente foram entregues uma após a outra, seguidas, rápidas, tá? Ele aqui em rápida sucessão, sendo imediatamente registrada. Por isso não se fez necessário as datações. Mas eu não posso deixar de falar sobre a importância dessas 8 visões aqui em uma pauta que ele coloca para a gente. As visões indicavam que os olhos do Senhor estavam voltados para Jerusalém. É o que a gente lê na pauta, lindo demais isso aqui. Pois a casa do Senhor estava sendo edificada. Por que os olhos do Senhor estão voltados para Jerusalém? Porque a sua casa está sendo edificada. E qualquer poder ou qualquer elemento, digo eu, tá, que ousasse se levantar contra o povo que estava ali empenhado, trabalhando na edificação da casa do Senhor, meu filho, se ousasse se levantar, o autor coloca aqui com muita evidência, seria destruído cedo ou tarde. Então, querido, cuidado, tá? É muito importante observar quem está trabalhando na obra do Senhor com afinco, com dedicação, tá? Se mostrando ali verdadeiramente como servo, à disposição, não se levanta contra ele não, que vai dar ruim. Vai dar ruim, ok? Cedo ou tarde Deus vai cobrar, tá bom? Bom, Jerusalém estava sendo medida, diz o autor, e protegida por Deus ao mesmo tempo, uma vez que com a reestruturação do templo, o sacerdócio da nação seria restaurado. Ok? Eu até falei aqui, eu acho, né? Não sei, falei, eu repito, que eles levantaram o altar, depois de 2 anos começaram a reconstruir o templo. O templo vai ter um embargozinho, vai levar 15 anos, depois vai ser retomado com a ajuda desses 2 profetas aqui, e eles tiveram papéis, aliás, eles tiveram, né? Fizeram um papel importante demais, ajudaram aí, motivaram ao tempo, centraliza, calma, muita calma. Tá? E eles tiveram um papel importantíssimo, tá? Motivando o povo a retomarem aqui o papel de reconstruir. Enfim, quando isso acontece, eles agora têm templo, tá? Eles têm o altar para oferecer suas ofertas, sacrifícios
buscar a presença do Senhor, tem um templo para entrar e adorar, buscar o Senhor, enfim. Tinha até sacerdote nessa época aí. Josué estava lá, o sumo sacerdote Josué estava lá. E havia uma cúpula de sacerdote também para trabalhar. Ok? Então a finalidade de fato ali era ter o sacerdócio restaurado, tá? Onde o povo verdadeiramente pudesse estar sendo trazido de volta para o altar da adoração. É claro que Zorobabel, o sumo sacerdote Josué, os próprios sacerdotes vão deixar essa falha, tá, acontecer. E aí vai ser necessário que Esdras, quando retorna com a sua segunda leva, o segundo grupo de judeus, ele vai tomar a liberdade de restaurar a espiritualidade. E é claro, uma vez que a espiritualidade é restaurada, então o sacerdócio de fato é restaurado. Falou? Mas deixa eu sair daí. Vamos lá. Ah não, ainda tem um assunto aqui que ele fala aqui dentro dessa pauta. Qual, pastor? Ele vai dizer que o cativeiro teve um resultado positivo em relação ao povo. Por quê? O povo vai por conta do pecado, da rebeldia e da idolatria, mas eles retornam do cativeiro purificados, totalmente intencionados a adorar única e exclusivamente o Senhor. Então o cativeiro, de uma certa forma, como eu sempre digo, o cativeiro não foi o fim, tá? Foi apenas o começo de uma nova história. O povo que entra dividido volta unido para casa. Então o cativeiro tem o seu lado positivo. Pegue a visão, deixa eu ir para o terceiro subtópico, ok? Uma adoração sincera. Bom, nessa pauta aqui do autor, eu tomei a liberdade de colocar aqui duas observações. Ok? A primeira, para a gente poder margear o assunto, ele coloca o jejum em evidência. Depois a gente vai falar de duas gerações, ok? Bom, a primeira geração é uma geração sentida, chorosa, com a perda assustadora que sofreu. A segunda geração é uma geração que via futilidade, é uma nova geração que via futilidade em uma prática que não fazia diferença entre ser ou não ser praticada. Que prática? O jejum. Pois é. O autor, dentro dessa pauta aqui, ele até coloca em evidência, né, que o problema, tá, de gerações como essa daqui, ele até coloca, né, a primeira geração de exilados havia sentido profundamente a queda de Jerusalém e chorosa com sinceridade, porém a segunda geração não conseguia entender a profundidade da atitude e a cumpria apenas como um ritual. O jejum parecia um incômodo para eles. Este tem sido o problema da geração que nasce na igreja. Há filhos, diz ele, de crentes que cumprem rituais apenas porque se acostumaram, mas não se conscientizaram sobre o porquê de tais atitudes. Ok? Zacarias respondeu que depois de restaurar e abençoar Jerusalém, os jejuns deveriam permanecer. Ok? Bom, isso aqui é muito importante. Eu já comentei. Fique à vontade se quiser comentar sobre o resto. Vamos para o terceiro tópico da lição, né? Bom, chegando aqui no terceiro tópico, falando do Messias, logo no primeiro subtópico nós encontramos aqui livramentos futuros. Livramentos futuros. Eu coloquei aqui nesta pauta dois focos observáveis merecem a nossa atenção. Primeiro, enquanto os 8 primeiros capítulos motivaram os judeus na reconstrução do templo, tá? O segundo vai dizer, nos últimos 6 capítulos, o profeta Zacarias transportou-se do presente para o futuro. Deixa eu melhorar isso aqui, por favor. Tá? Ele não transportou-se, ele foi transportado por Deus, tá? Do seu presente para o futuro. Ok? Muito bem. Bom, dentro dessa pauta aqui, bem sucinta, ele faz menção ao profeta Zacarias recebendo uma mensagem de Deus.
ok? E, claro, próximo ao ano 480 de Cristo, diz ele. E depois vai colocar com muita evidência, claro que o profeta aqui já não está mais tão jovem quanto era, né? Está um ancião, literalmente. Mas ele vai colocar com muita evidência, dizendo que Zacarias profetizou, tá? Castigos divinos para as nações ao redor de Israel, que faziam o povo, ou que causaram, ou que levaram o povo ao sofrimento. Ok? Bom, ele termina aqui então a sua pauta, e a gente vai para o subtópico de número 2, e a descrição é a singularidade do Messias prometido. A pauta que ele nos apresenta vai dizer o seguinte: Zacarias estabeleceu uma comparação antagônica entre a grandeza de um conquistador humano, entre parênteses Alexandre o Grande, e a simplicidade do Messias prometido, entre parênteses Jesus Cristo. Fechou? Muito bem. Depois de retratar o domínio de um rei conquistador, o profeta apresentou a chegada do rei Salvador em Jerusalém. Lindo demais essa pauta dele aqui. E como ele viria? Bom, ele começa dizendo, ele viria montado sobre um jumento. Esta profecia se cumpriu na entrada triunfal de Cristo em Jerusalém. Temos aí as pautas, tá? Só para confirmar, tá lá no capítulo 9, versículo 9 de Zacarias, mesma registrada em São Mateus capítulo 21, versículos de número 4 a 5, depois 7 a 9, tá? E lá em Lucas capítulo 19, versículos 30 a 38. Só para constar que isso aqui se cumpriu de fato, ok? Bom, Cristo também foi apresentado como pedra angular, a gente vê isso com muita propriedade dentro da palavra. Mas quem fez menção primeiro? Zacarias, ok? Depois Marcos também vai fazer a mesma menção. Claro, vendo Cristo como pedra angular, ou pedra de esquina, a pedra que dá fundamento, a pedra que sustenta a igreja, ele coloca aqui com muita propriedade, ele é o fundamento da igreja, ou seja, não existe igreja sem Cristo. Em sua vida, Cristo foi um exemplo que nos ensinou como viver. Continue, vamos lá. Em sua ressurreição, um vencedor extraordinário, está na lição. Em sua ascensão, um rei magnífico, digo eu. Em sua intercessão, um sumo sacerdote que continua agindo em favor da igreja, e cremos que Cristo voltará para cumprir todas as promessas bíblicas. Ok? Maravilha! Muito bom isso aqui. Então, querido, que fique claro, que fique evidente, tá? Jesus é o fundamento da igreja. A igreja não existe sem Cristo. Aliás, não existe igreja sem Cristo, né? Existem focos religiosos, mas igreja não existe. Vamos lá, subtópico de número 3, a vitória de Cristo. Vamos lá, a vitória de Cristo. Bom, dentro dessa última pauta do autor, nós temos aqui o autor dizendo que a profecia de Zacarias não ficou pautada apenas no primeiro advento de Cristo, ok? Não ficou pautada apenas no primeiro advento, na primeira manifestação, no primeiro fato de Cristo na terra, mas ela também foi alocada à sua segunda vinda. Então a gente vê com muita evidência que o profeta, ele não menciona apenas a primeira vinda de Cristo à terra, como também vai margear a segunda vinda de Cristo em glória. Coisa linda demais. Tá? O autor coloca aqui, de acordo com a interpretação pré-milenista, o anticristo surgirá no cenário internacional na figura de um pastor insensato. Isso aqui a gente vê que isso aqui é o quê? Escatologia pura. Aonde a gente vê a figura do anticristo com muita propriedade. No livro de Daniel ele começa a despontar, mas no livro de Apocalipse ele dá as caras, né? De forma total. Claro, algumas cartas de Paulo também vai mencionar
tá? A manifestação desse dito cujo, ok? Muito bem, ele vai surgir no cenário internacional, isso é, a nível de mundo, nos 4 cantos da terra. Sua fama vai se espalhar, seu governo vai ameaçar, tá? Durante todo o seu tempo em evidência. Como eu costumo dizer, ele vai ser, né, um Superman, literalmente, né? Cara que vai resolver tudo, vai ter solução para quase tudo, enfim, é o cara, ok? Mas eu não quero ficar aqui para ver ele não. Bom, ele diz aqui, sendo assim, os capítulos 12 e 14 escrevem os acontecimentos escatológicos com muita evidência, digo eu, tá? Referentes à purificação dos judeus e à destruição de seus inimigos. Olha só, como é que vai acontecer a destruição dos inimigos? Todos nós sabemos que a tribulação é pautada aí em 7 anos, né? Dos quais a mesma se subdivide em 2 períodos, né? Os primeiros 3 anos e meio haverá paz e tranquilidade, o anticristo será o cara, né? Resolvendo o problema, fazendo aliança, blá, 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 etc. e tal. Mas na segunda metade desse período aí de 7 anos, ele rompe a aliança com Israel, vai começar a fazer algumas exigências pessoais, tá? Dentre elas vai querer ser reconhecido e adorado como Deus, e aí o negócio fica estreito, e aí o segundo período vai se tornar literalmente um período assustador para os habitantes da terra. Bom, passando aí esses 3 últimos, essa segunda parte de 3 anos, passando então essa segunda parte desses 3 anos e meio, tá? O anticristo encurralando Israel, prendendo Israel, Israel vai começar a clamar, tá aí, vai começar a clamar, vai começar a pedir socorro, e aí o Messias vem, ok? Então, literalmente, nós temos aqui um livro magnífico a nível de escatologia, que merece muito a nossa atenção, ok? Vamos lá, deixa eu continuar aqui. Diversas nações se reunirão contra Israel no fim, isso aqui eu acabei de falar, tá? No fim do reinado de 7 anos do anticristo, ok? Os judeus chorarão arrependidos, falei sobre isso, por suas escolhas erradas, e clamarão a Deus, que intervirá, destruindo os seus inimigos. O Messias salvará Israel, depois de arrependida, Jerusalém será transformada. O profeta abriu um parênteses em sua mensagem para resumir o plano de Deus para os judeus através de um poema do pastor Felipe. Veja bem isso aqui. Nós temos aqui então 3 acontecimentos, tá? Dentro dessa pauta eu vejo 3 acontecimentos. Primeiro, ele vai falar sobre a vinda de Cristo, perdão. Deixa eu melhorar isso aqui. Primeiro ele vai falar sobre a vinda de Cristo, ok? Vindo à terra, primeira parte. Depois ele menciona a vinda do Cristo na segunda parte. Lembrando que Cristo, quando vem arrebatar a igreja, tá? Ele vem e se posiciona nas nuvens do céu. Então os crentes em terra, tá? Eles serão transportados. E no auge desse momento em que estão sendo transportados, os corpos serão transformados imediatamente. Ou seja, haverá uma metamorfose no corpo dos crentes que serão arrebatados. Aqueles que morreram em Cristo, tá? Eles ressuscitarão, diz o texto, tá? Ressuscitarão primeiro já em corpos incorruptíveis, e nós seremos transformados e seremos levados ao encontro dele nas nuvens do céu. Ou seja, a segunda vinda margeia essa primeira evidência. Dali Cristo pega a sua igreja e leva para a Nova Jerusalém. Tá? Enquanto nós, a igreja, vamos estar com Cristo na Nova Jerusalém por 7 anos, cumprindo aqui o período da boda do Cordeiro, aqui na terra a mesma vai estar passando por 7 anos, conhecido como anos de tribulação, que são os últimos anos alocados às 70 semanas de Daniel, da última semana de 7, ok? Então a terra fica aqui passando, tá, por esse período tenso sobre o governo do anticristo, enquanto a igreja está lá em cima, nos céus, ok? Maravilha. Então ele margeia essa parte aqui, a primeira. A segunda, ele menciona que
Cristo vai estar retornando. Isto vai acontecer no final da grande tribulação, quando este Israel, encurralado pelas nações que se aliançaram ao inimigo, nações inimigas, encurralado, tá, clamando, pedindo socorro, se arrependendo pelo que fizeram, tá? Então o Messias se manifesta e vem em seu o Messias se manifesta e vem ao encontro deles, tá, para socorrê-los. Tá? A terceira evidência aqui, após socorrê-los, tá, ele derrota aqui o anticristo, tá? O inimigo é lançado logo no lago de fogo, é preso, tá? Lá nos quintos dos infernos, e aí ele estabelece o reino milenar. Então isso aqui é muito importante, está tudo registrado aqui, tá? De forma muito sucinta, tá bom? Muito sucinto. Eu estou sentindo muita debilidade na voz, isso está me atrapalhando um pouco para poder ficar pregando direto forte, é isso que dá. Ok? Muito bem, vamos lá, vamos ver se a gente termina isso aqui. Meu Deus, tem uma última parte aqui, ele vai falar sobre o Messias, tá, comparado à ovelha ferida. E no momento em que a ovelha é ferida, né, o Messias será ferido e as ovelhas serão dispersas e provadas, até sobrar um remanescente fiel. Com esse remanescente, o pacto de Deus com Israel será renovado até que o Messias retorne em glória sobre o Monte das Oliveiras. Ok? Para implantar o seu reino, acabei de falar, né? Para implantar o seu reino milenar. Ok? Maravilha. Pastor, que foi? O Messias será ferido e as ovelhas serão dispersas. Isso já aconteceu. Jesus foi morto. Ok? E depois da morte de Cristo, no ano 70, o que aconteceu com Israel? Se espalhou. Não é verdade? Bom, enfim. Maravilha. Fiquem à vontade. Vamos para a conclusão da lição. Bom, na conclusão aqui, primeira pauta, devemos reconhecer com muita propriedade que as profecias de Zacarias, né, já se cumpriram, grande parte delas já se cumpriu com muita propriedade. Existem algumas aqui que ainda não se cumpriram e eu se cumpri. Então não posso chegar e dizer aqui com toda a propriedade que todas as profecias de Zacarias já se cumpriram. Não. Tem profecias ali alocadas, tá, à segunda vinda de Cristo, tá, alocadas à grande tribulação, alocadas ao milênio, e isso ainda não aconteceu. Então, mas com muita propriedade, com muita classe, tá, uma grande parte de todas elas já se cumpriram, e isto aqui, com certeza, tá, não, como é que eu digo? Bom, então, para finalizar, o livro do profeta Zacarias, ele é muito importante. Por quê? Porque ele nos ensina, tá, sobre a importância, tá, de aceitar, de guardar a palavra do Senhor. Ok? Eu prefiro pegar como conclusão as 3 pautas que eu apresentei no início, né? Que eu aprendo dentro do livro. Eu aprendo que meus dons e talentos devem ser usados, tá, para realizar a vontade do Senhor. Eu aprendo que a minha prática espiritual através do jejum, e eu acrescento aqui oração, leitura da palavra, dedicação ao Senhor, são importantíssimos para que eu leve uma vida de vigilância e continue aguardando, tá, o desfecho desse tão esperado arrebatamento da igreja. Ok? E a terceira, tá, onde ele vai alocar Cristo com muita evidência, a gente viu com muita propriedade que Jesus, ele, na sua vinda, através da sua vida esta tirada, mas ao terceiro dia ele ressuscita, é elevado aos céus, tá? E a gente passa aqui por esse mundo, né, doido, tosco, na esperança de que o mesmo venha rapidamente arrebatar
a sua igreja. Falou? Então que Deus te abençoe, que essa lição seja de grande proveito, que você possa se utilizar de algumas pautas aqui, com certeza, e levá-la para os alunos e usá-las com muita propriedade. Tá bom? A minha hora. Yo te amo por la paz que tú me das, de tu mano recibo seguridad. Necesito de tu fuente y en verdad tu amor me hace fuerte. Te llamo, te sigo, te llevo en mi corazón. Por ti mi vida está llena y tú eres mi bendición. Te llamo, te sigo, te llevo en mi corazón. Y tú eres mi bendición. Yo he aprendido a reír cuando todo está bien y también cuando algo anda mal. Aprendí a no afanarme por nada, que las pruebas no son el final. Aprendí a no quedarme en el suelo, que el proceso solo es temporal. Tú de arriba me mandas consuelo y no cambias, siempre eres igual. Es necesario que yo te busque a Dios.